Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Olá, boa noite para você que está ouvindo a Rádio Luz Radiônica. Aqui quem está falando é Maurício Delmanto e a partir de agora começa o programa Epifania do Ocultismo. Um programa que, na minha opinião, é o melhor programa voltado para assuntos esotéricos. Desde já eu agradeço a sua audiência. No programa de hoje, eu irei falar sobre os primeiros livros que você tem que ler para estudar ocultismo, esoterismo e desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu irei falar sobre 10 livros, uma listinha de 10 livros. E nos próximos programas eu irei me aprofundar mais sobre esses livros. Vai ser meio que intercalado. Um programa eu vou falar sobre um assunto, outro programa eu vou falar sobre tal livro. Então, se você está curioso para saber quais são os 10 livros mais importantes para quem quer começar a ter esses estudos, fica até o final do programa e ouça com atenção. Antes, eu quero dar alguns recadinhos sobre as mudanças que vão ocorrer neste programa. O programa ele está passando por algumas mudanças, mas antes de eu falar sobre essas mudanças, eu tenho que falar como é que esse programa está sendo feito até o momento. Então, atualmente, como é que está sendo feito este programa? Eu faço o programa, gravo, edito e mando para a Sônia, que é a dona da rádio. O áudio é passado pela rádio e o vídeo é postado no canal no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. Inclusive, se você está vendo este vídeo no YouTube, aproveita e dá um joinha no canal, se inscreve no canal e comenta na descrição deste vídeo de que cidade ou lugar do mundo você está assistindo este vídeo. Escreve aí o nome da cidade de onde você está vendo. Então, voltando lá ao tema. Eu gravo o programa, mando para a Sônia pega o áudio, coloca na rádio e depois ela coloca o vídeo completo no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. A partir do próximo programa teremos algumas mudanças. Eu vou fazer o programa ao vivo no Instagram da Rádio Luz Radiônica. Então já anota aí o endereço da Rádio Luz Radiônica. É o @Rádio Luz Radiônica, tudo junto lá no Instagram. E o próximo programa já vai ser gravado na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, às 10 horas da noite, às 22 horas. O programa vai ser ao vivo no Instagram e depois ele será baixado, editado e colocado no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica, canal do YouTube. E vai passar na programação da rádio no dia 17 de junho, às 7 horas da noite. Continua o programa na rádio toda sexta-feira, às 7 horas da noite. Só vai mudar que vai ser gravado antes via Instagram, editado e depois postado na rádio e também no YouTube. Essa é a novidade que eu queria dizer para vocês. Teremos outras novidades, mas eu irei falar no próximo programa, que vai ser na próxima segunda-feira. Então vamos falar um pouquinho sobre os livros que eu considero os mais importantes para você começar a estudar ocultismo, esoterismo e desenvolvimento pessoal. Ou mesmo se você quer estudar algum tipo de terapia. Eu quero aprender terapias. Quais são os primeiros livros que eu tenho que estudar para aprender terapias ou mesmo até física quântica? Essa pseudofísica quântica que o pessoal fala por aí. Não vou entrar muito no detalhe de física quântica, mas esses livros vão começar a te ajudar a entender o que essas pessoas estão falando. Lembrando que eu escolhi livros que poderão, desde que entendidos e postos em prática, melhorar a sua vida. E alguns livros não são esotéricos, mas poderão te ajudar bastante no seu dia a dia. Então, para você melhorar a sua vida, para você ter um pouco de entendimento sobre esoterismo, independente da sua religião, não importa qual é a sua religião, você pode ser budista, pode ser judeu, você pode ser da Umbanda, qualquer religião. O primeiro livro que você deveria ler, pelo menos uma vez, e tentar entender, é a Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro que você deveria ler. Eu não digo que inteiro, mas pelo menos em partes. Cada parte da Bíblia tem algum tipo de ensinamento. Esses ensinamentos, eles podem ser praticados ou entendidos no dia a dia. Eu vou dar só algumas dicas. Então, vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. Digamos que você quer ter um pouquinho mais de entendimento
pouco mais de sabedoria e melhorar a sua prosperidade, você deveria ler, estudar e praticar os ensinamentos que estão nos provérbios. Os provérbios foram escritos pelo rei Salomão e ali estão inseridas toda a sabedoria dele. E dessa forma, você poderá aplicar essa sabedoria e ter mais prosperidade. Lembrando que o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu na Terra. E além de ser o mais rico, teve aí por volta de 2.000 a 3.000 mulheres. Ele era casado, ele tinha as concubinas, tinha as esposas. Então, quer dizer, tem muito ensinamento ali. Tem gente que não aguenta nem um casamento. Imagina você ter aí 2.000, 3.000 casamentos. Mas tem também a parte financeira. Melhorou muito a vida dele a partir do momento que ele pediu sabedoria para Deus. E ali ele aplicou o conhecimento e escreveu os provérbios. Além disso, digamos que você é uma pessoa mais mística, ocultista, você que está querendo contatar com anjos, ou mesmo praticar algum tipo de magia, você teria que ler e praticar os salmos da Bíblia. Então, o primeiro livro que eu indico aí é a Bíblia. O segundo livro que eu vou indicar para você, para melhorar a tua vida, para você ter um pouquinho mais de conhecimento esotérico, místico, hermético, seria o livro Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado. Existem algumas controvérsias se ele escreveu esse livro ou não, mas o importante é que é um livro extremamente importante e prático. Nele você vai aprender muito sobre conceitos herméticos. E ele seria o Kybalion na prática. Tem um monte de gente falando sobre o Kybalion. Você joga Kybalion no YouTube e você vai ver várias pessoas fazendo jornadas, dando cursos sobre o Kybalion. O livro Alegria e Triunfo é o Kybalion na prática. Ele vai te ajudar a ter essa prática do Kybalion e vai te ajudar, inclusive, com esses terapeutas aí que andam falando sobre física quântica. Todas essas técnicas que estão aí sobre física quântica estão no Alegria e Triunfo. O terceiro livro que eu vou indicar para você é o livro Hei de Vencer, do autor Arthur Heidel. Quem foi Arthur Heidel? Arthur Heidel, ele era um alcoólatra que, depois que ele aprendeu a técnica da visualização, das afirmações, ele criou uma frase chamada Hei de Vencer. E colou essa frase na casa inteira dele, nas canecas, nas garrafas de bebida, na porta da geladeira, no espelho, em todos os lugares ele escrevia Hei de Vencer. E toda vez que ele lia essa frase, ele mentalizava que ele ia vencer o vício da bebida. E ele venceu o vício da bebida. Esse livro trata não só dessa história, mas de várias outras histórias de superação. Então, quem não tem um problema, quem não tem um defeito, um vício, quem não tem algum obstáculo para vencer, quem não tem uma meta e precisa de uma força para atingir essa meta, esse livro vai te ajudar nisso. Hei de Vencer. Quarto livro que eu vou indicar para você é o livro Curso de Magnetismo Pessoal. Aí você pode escolher o autor que você quer. Tem o Heitor Durville, tem o Victor Turnbull e tem o Paul Clan-Jagot. O que é mais fácil de encontrar atualmente é o Heitor Durville e o Victor Turnbull. Bom, o que acontece? Para você ter força nas suas orações, para você curar pessoas, ou mesmo para você atrair pessoas, para que as pessoas gostem mais de você, para que você ganhe mais dinheiro, para tudo isso, você precisa de ter magnetismo pessoal. Então vale a pena comprar um desses livros, algum livro sobre magnetismo pessoal e estudar ele. O quinto livro que eu vou indicar para você não é um livro, e sim uma coleção de 4 volumes chamado Nossas Forças Mentais. O autor é o Prentice Mulford. O Prentice Mulford, inclusive, ele é citado pela Rhonda Byrne no livro O Segredo. Só que esse livro, As Nossas Forças Mentais, ele não é algo raso. Não é um livro de propaganda de técnicas, não é para te vender outra coisa. Ele é completo. Esse livro tem que estar na biblioteca de toda pessoa que estuda mentalismo. Neste livro você vai aprender desde
como forma o pensamento, o que é o pensamento, como funciona a transmissão de pensamento, a criação mental, toda a base da magia do caos ou a criação de egrégoras que hoje está na moda, está no livro Nossas Forças Mentais, só que com outro nome, porque é um livro antiguíssimo. Então é um livro que vale a pena você ler, você precisa ler, reler e praticar. Se você só tiver esses 4 volumes, você não precisa de mais nada sobre mentalismo. Ele já reúne tudo. Qualquer outro livro que veio depois de Nossas Forças Mentais é um livro ou complementar ou uma nova versão daquilo que já foi falado nele. Adquire esse livro, depois pode vir conversar comigo que eu garanto, ele sozinho já dá um banho em tudo que você vai ver por aí. O 6º livro que eu vou indicar para vocês, depois que você leu tudo isso, leu a Bíblia, leu o livro Alegria e Triunfo, leu o Rei de Vencer, o Magnetismo Pessoal, Nossas Forças Mentais, eu vou indicar para você a parte teórica de tudo isso, que é o livro O Kybalion, que eu citei lá quando eu falei sobre o Alegria e Triunfo. Eu falei que o Alegria e Triunfo é a prática do Kybalion. O Kybalion é a teoria do livro Alegria e Triunfo. Um é a filosofia, né, o Kybalion, e a Alegria e Triunfo é a prática. O Kybalion, é bom deixar claro, é baseado nos estudos do Hermes Trismegisto, ou do Hermetismo, né, o estudo do Hermetismo. Porém, quem escreveu o Kybalion não foi Hermes Trismegisto. Ele tem 3 autores, sendo um é William Walker Atkinson, o outro é o próprio Paul Foster, e o terceiro é a Mabel Collins, né, uma autora. Então, William Walker Atkinson, Paul Foster e Mabel Collins escrevem o Kybalion, e eles assinam como 3 iniciados. Próximo livro que eu vou indicar para vocês, um livro de número 7, né, a 7ª indicação que eu vou dar para vocês é o livro Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder, que eu acredito que está viva ainda aí com mais de 70 anos. Né? Quem que é Catherine Ponder? Catherine Ponder é uma pastora evangélica, mas não é dessas igrejas que nós vemos no Brasil, é de uma igreja chamada Escola do Novo Pensamento, ou a Unity. Nessa escola já passou o Norman Vincent Peale, o próprio Joseph Murphy e outros escritores, pastores que fizeram parte dessa igreja, onde eles pegam os estudos da Bíblia e transferem para a prosperidade. Eles fazem uma releitura de tudo que foi feito, porque o que acontece? Eles dão uma releitura para a Bíblia, pois algumas igrejas elas pregam a pobreza. Algumas igrejas, né, não vou citar aqui o nome da igreja, mas da religião, que o objetivo não é atacar, mas algumas igrejas elas veem virtude na pobreza. A Catherine Ponder, ela começa a mostrar que a pobreza é quase um pecado, pois Deus deu tudo para nós. E quando nós renegamos aquilo, é como se estivéssemos fazendo uma desfeita sobre aquilo que Deus dá para nós. Então ela faz uma releitura todinha da Bíblia. Então vai ter outros livros da Catherine Ponder, claro, os Milionários da Bíblia, onde ela vai afirmar que Jesus era rico, Moisés era rico, né? Todos eles, eu não vou entrar nos detalhes, mas esse Lei Dinâmica da Prosperidade dá uma pinceladinha nesse estudo, e ainda ela é a criadora daquele quadro, todo mundo fala daquele quadro dos desejos, o mapa dos desejos, tudo isso foi ela que criou. É um livro que fala de telepatia, de poder mental, de criação mental, um livro ótimo, você tem que ter as Leis Dinâmicas da Prosperidade. O 8º livro que eu vou indicar para você é um livro chamado Quem Pensa Enriquece, um livro do Napoleon Hill. Quem é Napoleon Hill? Napoleon Hill é um escritor, palestrante, mentor de várias pessoas, que aos 19 anos de idade ele foi entrevistar um milionário que chamava Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie fez uma pergunta para o Napoleon Hill que era a seguinte: se eu te ensinar como ficar rico e te falar qual é a diferença entre os pobres e os ricos, você dedica um tempo para comprovar essa minha tese? E aí o Napoleon Hill aceitou. Então o Andrew Carnegie falou tudo que ele sabia sobre os ricos, por que os ricos são diferentes dos pobres, e em troca o Napoleon Hill ficou 25 anos entrevistando
milionários e pessoas pobres. Então ele entrevistou 3.000 presidiários, ele entrevistou os 4 presidentes dos Estados Unidos, ele foi amigo do Thomas Edison, do Henry Ford, ele foi amigo de vários empresários. E aí o resumo de toda essa pesquisa virou no livro Quem Pensa Enriquece. E é claro que vai ter várias outras versões, vai ter a versão do manuscrito original, vai ter a Lei do Triunfo, vão ter outros livros complementares, como por exemplo A Regra de Ouro, mas está tudo ali condensado no Quem Pensa Enriquece, é o resumo de todos eles. Então vale a pena você ler esse livro aí também. Bom, não sei se você percebeu, é uma sequência de livros que eu estou dando, um vai complementando o outro, e o complemento do livro anterior, que é o livro Quem Pensa Enriquece, que eu falei que foi escrito pelo Napoleão Hill, onde você descobre que o rico pensa de um jeito e o pobre pensa de outro. O próximo livro é um complemento a esse livro anterior, uma versão um pouquinho mais moderna, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito pelo Robert Kiyosaki. Quem que é o Robert Kiyosaki? O Robert Kiyosaki é um cara que, quando ele era novo, ele ia para a escola e ele tinha um amigo que era rico, que frequentava a mesma escola que ele. E ele começou a se questionar, porque o pai dele, o pai do Robert Kiyosaki, ele era um professor universitário. E o pai do amigo dele, que era rico, ele era um empresário que tinha várias fontes de renda e não tinha muita uma instrução formal, não tinha faculdade, não tinha nada, e era um grande empresário. E ele chega lá no pai do amigo dele e pede pro pai do amigo dele ensinar ele como que faz para ficar rico. E aí ele faz uma comparação. O pai dele fez faculdade e não tem uma mente milionária, uma mente próspera, e o pai do amigo dele, que não estudou nada formal, mas tinha um certo conhecimento, porém era uma pessoa milionária. E a partir dali ele traça essa diferença e segue o pai do amigo dele. Não é uma apologia a não estudar, a não fazer faculdade. Tanto é que na época saiu muita polêmica, muita briga, porque parecia que ele estava falando mal das faculdades. Ele não estava falando mal das faculdades, ele falava que você tem que ir para a faculdade, mas você tem que ter um conhecimento além daquilo, pois os professores não ensinam como ganhar dinheiro. Os professores ensinam uma profissão. Como ganhar dinheiro você vai ter que aprender de outra forma. E aí ele começa a ensinar esse tipo de coisa e está lá no livro O Pai Rico, o Pai Pobre. O 10º livro que eu vou indicar para você é o livro O Segredo da Mente Milionária. O livro O Segredo da Mente Milionária é um livro onde ele é dividido em 2 partes, onde na primeira parte o autor ele fala da filosofia dele, e na segunda parte ele divide em arquivos. Se eu não estiver enganado, são 17 arquivos, 17 ou 18 arquivos, onde ele te dá a teoria e a prática. São 17, 18 práticas que você vai fazer para mudar a tua mente e ter prosperidade. Então, é uma sequência. Você leu ali o Quem Pensa Enriquece, que para mim é um tratado de administração. No futuro eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. É um tratado de administração de empresa, o Quem Pensa Enriquece. E aí vem o Pai Rico, Pai Pobre, que te dá a filosofia um pouco mais aprofundada do pensamento de quem tem prosperidade e quem não tem prosperidade. E a gente fecha com O Segredo da Mente Milionária, que é onde tem as práticas para você mudar a tua mente. Bom, já indiquei os 10 livros que eu acho que você tem que ler para você ter um certo conhecimento de esoterismo, ocultismo, aplicar na sua vida e ter um desenvolvimento pessoal. Porém, eu vou dar uma 11ª indicação para você, que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que vai ser a reunião desses 10 livros em um único livro, grosso, tenso, vai demorar para você ler, tem que ser um livro de cabeceira, onde ele vai falar sobre paradigma, administração de tempo, ele vai falar sobre muitos e muitos temas. Um livro extremamente importante, onde você vai aprender a se governar e depois governar outras pessoas, de forma honesta, Não é que você vai dominar outras pessoas, mas você, em algum momento, você vai ter que ter uma certa liderança para você se desenvolver. Então, para isso, o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é altamente recomendado. Eu indico ele para você também. Espero que você tenha gostado desta pequena lista de 11 livros
que vão te ajudar a aprender um pouco mais sobre esoterismo, ocultismo e desenvolvimento pessoal. Na medida do possível, eu vou fazer programas sobre esses livros. Eu tentar intercalar, falar sobre um tema num programa, no outro programa eu falo sobre um livro. Depois eu falo sobre um outro tema num programa e no outro programa eu falo sobre um livro. Vamos ver se acontece isso daí. Se ficou faltando algum livro e você estiver no YouTube, escreve aí nos comentários, ó, faltou tal livro para você comentar. Tem um livro aqui que mudou a minha vida. Escreve aí nos comentários e aí nos próximos programas eu poderei falar também sobre esse livro, ou indicar, ou mesmo se eu não conhecer, estudar. Tudo isso daí nós vamos ver. E reforçando o convite, né, o meu próximo programa será dia 6 de junho, às 22 horas, no Instagram da Rádio Luz Radiônica. E caso você não puder ver no Instagram ao vivo, no dia 17 de junho, às 7 horas, estará na rádio e no YouTube da Rádio Luz Radiônica. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo programa. Até mais.